Olá, povo lindo de Deus, bom dia. A paz e a graça. Graça todos. e paz, irmãos. Paz, Senhor Jesus. Muitos perguntam, tá, e quando o pastor vai embora, como é que fica, né? Eles continuam, eles param, como é que é? Eu já falei em muitos vídeos aqui, você é convidado a ficar com a gente aqui. Passear, ficar uma semana, um mês, né? Mas estamos aqui, irmãos, tá? A gente sempre deixa claro aqui na tenda, que nem o pastor também fala nos vídeos dele, né? A nossa vida espiritual, isso cabe a nós, né? A continuar. A gente pode até mostrar algo aqui nas redes e por trás realmente ser outra coisa, como muitos fazem isso, né? Muitos fazem isso mesmo. Nas redes sociais, uma bênção, e na vida real é só misericórdia de Deus, não é verdade? Mas a gente está dando continuidade do nosso devocional aqui, e juntamente com os irmãos, né? Esse vídeo vai estar tanto no meu canal quanto do pastor Flávio. E nós queremos aqui, através das nossas vidas, da palavra de Deus, alimentar a nossa alma e a alma de vocês, né? Cada um de nós aqui tem uma história, tem um testemunho, tem algo para dizer, né? De que Deus tem feito em nossas vidas. Não somos melhores que ninguém, né? E também não somos os piores, mas somos aqueles que Jesus escolheu, como muitos outros, como Deus escolheu a vida de cada um de vocês também. Verdade. E as redes sociais, irmãos, elas tanto servem para bênção quanto para maldição. Basta de que forma nós usaremos ela, né? Nesse momento há pessoas que estão se destruindo com as redes sociais, estão destruindo outras vidas, mas nós estamos aqui, na Tenda LPD, no Liberto por Deus, e queremos aqui compartilhar com vocês o nosso devocional nesta manhã. Hoje é dia 8, então nós vamos ler Provérbios capítulo 8. Cada um de nós vai ler 5 versículos. E diferente que nós fazemos com o pastor, que o pastor é o nosso pai na fé, ele é o nosso cabeça espiritual aqui, então ele que mais ministra, né, nos vídeos dele. Glória a Deus por isso, porque ele é um homem realmente que tem sabedoria de Deus, tem palavra, tem Deus na vida dele. Mas quando nós fazemos devocional entre nós aqui, cada um de nós vai ler um versículo, vai explanar. Isso eu tenho certeza que vai falar com a vida de cada um de vocês. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos ler Provérbios hoje 8, tá? Fala sobre a excelência da sabedoria. Cada um tem uma tradução, vê, aqui do Guilherme, o nome dele. Tá mistério. Chamado da sabedoria, como é que tá a tua? A excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. Mas a mesma palavra de sabedoria. Deus nos dá sabedoria. Amém? Então vamos ler 5 versículos cada um, queridos. E logo após de todos nós lermos aqui, eu vou dar a oportunidade, tanto eu quanto cada um aqui vai pegar. Eu falei, esse versículo falou comigo, eu quero compartilhar com os irmãos, tá bom? E vai ser uma bênção. Vamos lá então, eu vou começar com 5 versículos e assim a gente vai adiante. O versículo primeiro diz assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Versículo 2. No cume das alturas, junto ao caminho das encruzilhadas das veredas, ela se coloca. 3. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. 4. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. E o 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos entendei de coração. 6, 7, 8 e 9. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulso aos meus lábios. Todas as maravilhas são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e reta para os que têm conhecimento. Prefiram minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Glória a Deus. Porque 11 até o 15. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba é a arrogância
e o mau caminho é a boca perversa aborreço. 14. Meu é o conselho, a verdade e a sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. 16. Até o 20. Não. Até o 20, né, gente? São 5. Eu leio o 15 e você leu agora, você leu o 16. Tá, vamos lá, 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão. Olha, forte, viu? 18. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que as prata escolhida. E o 20. Faça andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. 21 ao 25. Concedo riqueza aos que me amam, enchendo os seus tesouros. Ó Senhor, me criou como princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Amém. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes d'água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Amém. 26 ao 30. Ainda ela não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha o mar ao seu termo, para que a mãe as águas não ultrapassasse o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Pode ler o 30, Fidel. Então eu estava com ele e eu era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Olha aí. 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Quem está dizendo é a sabedoria, viu, irmãos? 33. Ouve a correção, não a rejeiteis, sede sábios. 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. 35. Vou ler 36 também, que é só mais um. Fica por aí. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Bom, queridos, nós vemos hoje nesse Provérbios aqui Deus falando através da sabedoria. E hoje é o que a gente precisa muito nos nossos tempos atuais. Sabedoria para lidar com situações, adversidades e lidar no nosso próprio meio cristão evangélico. Né? Estamos vivendo uma era, um tempo de muita apostasia, muita heresia, né? Muitas coisas que não são de Deus. E nós que nos denominamos cristãos e estamos nos esforçando a viver uma vida correta e ampla na presença de Deus, a sabedoria ela é essencial. Ela é essencial, irmãos. Porque se nós não tivermos sabedoria para lidar com o dia a dia, a gente acaba se tropeçando, a gente acaba pecando. Infelizmente acontece mesmo. Né? A gente somos pecadores remidos, mas nós somos falhos. Ninguém consegue ser perfeito. A pessoa que estiver nesse patamar, acredito eu que Jesus arrebata ela. Então todos nós falhamos, pecamos, erramos uns com os outros. Mas a sabedoria, ela deve ser algo essencial na vida de um cristão. Eu vou deixar um versículo aqui. Vamos ver aqui. Versículo 10 que falou muito comigo, tá? A sabedoria diz assim, ó: aceita a minha correção e não a prata. Olha aí.
e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. O que Deus está dizendo aqui? Vale muito mais você ter sabedoria do que você ser uma pessoa bem-sucedida. Não que se ser uma pessoa bem-sucedida seja de pecado, irmão. Não estou querendo dizer isso. Pelo contrário, né? Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a sabedoria, o rei Salomão, quando ele foi constituído rei, ele podia ter pedido para Deus muitas coisas, porque Deus já falou para ele, olha, peça para mim o que você quiser que eu te darei. A única coisa que ele pediu foi, eu quero sabedoria para mim governar esse povo. E Deus dá para ele qualquer coisa que ele pedir. Se por ele pedir sabedoria para Deus, além de Deus dar, ele foi o homem mais sábio da terra, né? Que a Bíblia fala, não teve outro homem mais sábio que Salomão. Deus deu riqueza, Deus deu tudo para ele, em dobro, porque ele foi sábio no que ele pediu. Então, irmãos, aqui a importância de nós pedir para Deus sabedoria, ela tem um valor assim, ó, imensurável. Imensurável. Que nós possamos pedir sabedoria para Deus todos os dias, para nós lidar com as nossas próprias adversidades, nossos dias maus, e para que nós venhamos a ter uma boa convivência entre irmãos, né? A gente erra um com o outro, irmãos. Pensa que a gente vive aqui todo dia se abraçando? Claro que não. Nós temos as nossas limitações, as nossas opiniões, os nossos dias maus, mas eu preciso pedir para Deus sabedoria para conversar com os irmãos, para nós que não venhamos entristecer um ao outro, magoar um ao outro, que pode acontecer, né? Ninguém é perfeito aqui. Nem todo mundo acorda de manhã, todo dia, ai, glória a Jesus. Tem dia que nós não estamos legais, não estamos bem, tem as nossas lutas interiores, mas a sabedoria de Deus na nossa vida nos faz ter uma vida mais agradável e saber compreender um ao outro, né? Então eu acho que esse versículo ele fala muito, né? Aceitai a minha correção, a correção do Senhor, que ela é essencial na nossa vida. Amém? Esse é o versículo que eu queria compartilhar com os irmãos. Irmão Guilherme, tem algo? O meu foi, me identifiquei muito com o 35, né? Pois todo aquele que me encontra vida e recebe o favor do Senhor. E o 36, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que odeiam amam a morte. Ou seja, todo aquele que encontra Deus, que se volta para Deus, né? Recebe o favor do Senhor. Ou seja, sabedoria, né? Quando você se volta para Deus, Ele te dá discernimento, sabedoria para você saber lidar com suas emoções, com suas atitudes, para você saber se posicionar diante de acontecimentos da vida que lá fora, antes, quando a gente não tinha essa correção, né? Que seria o que? O 36, que é aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. A morte aqui, no caso, seria a morte espiritual, né? Amém. Quando você é morto em espírito, você não consegue perceber planos de Deus na sua vida. Você não consegue enxergar Deus, sabe? O agir de Deus, o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não consegue se corrigir, você não tem sabedoria espiritual para poder lidar com acontecimentos da tua vida. E aí você, nessa parte que você pensar, são emoções, são coincidências, aconteceu porque Aleluia. Tinha que acontecer, ou então eu tenho depressão, ou TDAH, ou o psicólogo me receitou tal remédio. Não, quando você está com a vida em Cristo, Ele te dá, andando com Ele, você tem sabedoria de discernimento para você discernir o que vem de espíritos malignos e o que vem de espíritos de luz, entendeu? E é isso, o meu entendimento desse versículo. Glória a Deus. Eu tava com 2 aqui, mas eu vou deixar um. Eu vou deixar o versículo 17 até o 21. Tá. O meu entendimento foi assim. Eu amo os que me amam, e os que me de madrugada me buscar, me acharão. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que prata é escolhida. Façam andar pelo caminho da justiça, no meio dos veredas do juízo, para fazer herder bens permanentes do que me amam, e encher os seus tesouros. Ou seja,
Aqui diz assim: eu amo quem me amam, e os que de madrugada me buscarão, me acharão. Aqui é as bênçãos do Senhor que há de ter nossas recompensas, né? Eu lembro que num versículo que diz assim que buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu sempre busco o reino dos céus e a sua justiça. E sobre sua... como pode dizer assim? Aqui diz assim no 19: melhor é um fruto do ouro do que o ouro. O fruto é aquele fruto da sabedoria, né? Amém. Do entendimento, né? Do discernimento. Aleluia. É melhor você ter toda a sabedoria do que o ouro, porque o ouro é passageiro. Glória a Deus. A sabedoria dura para sempre. E tem o 22 ali também, que fala assim: a sabedoria existe desde a eternidade, ou seja, Jesus já foi formado antes de tudo. Aleluia. Antes da terra ser começar, Jesus já era formado. Glória a Deus. O Senhor me possuiu no princípio dos meus caminhos, antes das suas obras mais antigas, ou seja, que foi a terra, o céu e o mar, o homem e a mulher e as árvores e as criaturas que aqui existem. Os passarinhos, os cavalos, etc. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros foi gerado, antes de haver abismo, fui gerado, e antes ainda a haver fontes carregadas das águas, fui gerado. Ou seja, que lindo, né? Jesus foi o primeiro de tudo. Ou seja, ele já estava formado, só precisava ele permanecer da glória de Deus, para que Deus desse seu filho para morrer por nós. Ou seja, já estava tudo premeditado, já estava tudo formado, já estava tudo no conceito de Deus. Um plano né? inefável. Era um plano já. Deus já tinha já o seu escape, que era o seu próprio filho. Mas eu sou grato por Jesus ter morrido por mim. Glória a Deus, E graças a Ele eu estou aqui falando do seu amor, da sua palavra. Estou aqui com meus irmãos do meu lado. Isso é o bem mais precioso do que o ouro, do que a prata. É a sabedoria e o entendimento. É o que eu tenho para vocês hoje. Amém. E muito importante que o Adenilson falou aqui, antes de tudo, ser criado, existir, Deus já tinha criado a sabedoria. E Jesus é a própria sabedoria. E olha o que diz lá em João, para confirmar a palavra do irmão Adenilson. João 1 diz assim, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. Jesus, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus, irmãos. Esta palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, confirma a palavra do Adenilson, que realmente, antes de tudo ser criado, tudo ser idealizado por Deus, Jesus já estava ali. Né? E a sabedoria também está. Porque a sabedoria, ela faz parte, né, do poder divino do Senhor. Ela não é uma pessoa, mas ela é uma dádiva, ela é uma qualidade que vem quando a gente busca realmente a sabedoria que vem do alto. É uma herança. Tem a sabedoria do mundo, irmãos, que é diabólica, maligna, diz a palavra de Deus, não é eu que estou falando não. Mas a sabedoria que vem do alto, essa que nós devemos buscar e praticar ela aqui nesse plano enquanto estamos aqui. Que logo logo nós estaremos na casa do nosso Deus, do nosso Pai. Então, queridos, esse foi o nosso devocional nesta manhã. Nós queremos agradecer a todos que ficaram até aqui nesse momento do vídeo. Tá? E nós vamos terminar esse devocional. Quer falar mais alguma coisa, filho? Quero terminar esse devocional com o louvor da harpa, o 15. Amém. Glória a Deus. Conhece o louvor da harpa número 15? Qual deles? Convertido. Conversão? 15, né? É o 15. Você sabe de cabeça? Amém. Glória a Jesus. Pode ler aqui do meu. Aqui, ó, 15 aqui, ó. Tá. Eu vou acompanhando. Amém. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado eu vi, sobre a minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador que era eu. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. Obrigado. Queridos, Deus abençoe. Que o Senhor possa ter falado conosco, com vocês também. E é isso, né? Buscamos a sabedoria, buscamos ao Senhor, enquanto a gente pode achar, invocar, enquanto Ele está perto. Tá bom, queridos? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? A paz, Senhor, fica com Deus. Tenha um bom Adenilson, dia. faz um favor para nós, filho. Desliga. Aperta ali a bolinha. Tchau, pessoal.